Recentemente, Miguel Sousa Tavares fez umas declarações enquanto comentador, e aqui eu digo comentador, porque ele não é jornalista quando aparece na televisão, ele aparece como comentadora, mas como tem um passado de jornalista, aquilo dá-lhe uma certa bagagem, ou seja, é comentador travestido de jornalixo. Pronto. E é aí que ele tenta passar mensagens que não são propriamente verdadeiras ou exatas. O que é que aconteceu? Miguel Sousa Tavares comentou que era uma mentira o Chega falar sobre as pensões de carros reformados a ganhar 200 euros em Portugal ao final de uma vida de trabalho. Eu pergunto ao Miguel Sousa Tavares quantos ele quer que eu lhe apresente. Começo já por aí. Isso é facílimo. É só ir por aí que as pessoas aparecem. Ele depois defende-se a dizer que é mentira, porque, lá está, é tipo o polígrafo e o mentígrafo e a hora do mentiroso e essa tralha toda. E ele diz que tudo isso é mentira, porque aqueles que ganham 200 nunca. Afinal, há formados a ganhar 200 euros. Estão a entender assim? Primeiro é mentira, mas aqueles que ganham foi aqueles que nunca descontaram, meus amigos. Ou há ou não há. Agora a questão aqui é o seguinte: é que na mesma altura em que nós temos portugueses a ganhar 200 euros ao final de uma vida de trabalho, ainda que nunca tenham descontado, temos milhares e milhares de imigrantes a trabalhar e a não trabalhar, a ganhar 300 a 400 euros mês a ganhar. Reparem, independentemente de ganhar ou não, desculpa, independentemente de trabalhar ou não trabalhar, têm mais casa, têm mais alimentação e um montão de outras regalias. E isto não é mentira, porque o Afonso Gonçalves andou de norte a sul do país a entrevistar os imigrantes e eles gabavam-se disso. Eu não me interessa se Portugal tem 2 milhões de imigrantes e 50% está legal e outro 50% não está. Ou seja, 1 milhão está legal, outro milhão. Aqui a questão é o seguinte: se o Afonso entrevistou 30 ou 40 e eles gabam-se disso, significa que há ali um problema com aqueles 30 ou 40, ainda que sejam os únicos no nosso país. Reparem, ainda, mas não são, porque o canal dele foi tirado do ar recentemente e os vídeos são constantemente bloqueados, é porque ele fala a verdade. Se falar sobre unicórnios, sobre gambuzinos e tudo, ninguém lhe tocava no canal e toda a gente assume que é mentira, não é? Portanto, geralmente as gajos atacam quando é verdade, porque quando é mentira não incomoda nada. E então, esses imigrantes estão a vir com apoio de ONGs, gente muito poderosa, que há aqui um negócio metido. E eles próprios se aproveitam do sistema e chamam outros após conhecer como o sistema funciona. E isso é constatação de um facto. Ainda que haja diretivas da União Europeia para que isto tudo seja silenciado, desde a comunicação social à polícia, e eu deixo-vos aqui o documento que prova isso. Portanto, isto é um documento da Presidência do Conselho de Ministros, que recomenda que as fontes oficiais, nomeadamente as forças de segurança policiais e diferentes autoridades inspectivas, evitem revelar nas comunicações oficiais ou oficiosas de operações realizadas a nacionalidade, a etnia, a religião ou a situação documental de qualquer alvo de ação policial ou inspectiva ou presumíveis autores de ilícitos criminais ou administrativos. Portanto, isto quer dizer que tudo que não seja português não se pode falar. Portanto, as polícias não podem falar, os inspectores não podem falar, ninguém pode falar. Portanto, é isso que a Presidência do Conselho de Ministros recomenda. E solicita que os meios de comunicação social, sempre num quadro de respeito pela sua independência editorial, mintam. Tanto que evitem
na construção das notícias a referência à nacionalidade, etnia, religião ou situação documental. Ou seja, uma pessoa não pode dizer que está ilegal, uma pessoa não pode falar da religião, não pode falar da nacionalidade, não pode falar de nada. Ou seja, a presidência do Conselho dos Ministros vai recomendar e solicitar que se minta. Na prática é isto. Isto são apenas 2 artigos, há muito mais, portanto, investiguem a presidência do Conselho de Ministros para o Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. É um documento oficial. Vejam o que é que eles estão a pedir que se faça. A seguir, vamos ver então os comentários do Sousa Tavares e que a realidade evidente demonstra outra coisa, porque não me parece que toda aquela gente que ali esteja sejam trabalhadores e, como não são trabalhadores, devem ter fortes apoios, o que significa que também não descontaram. Portanto, e é isto que está em cima da mesa que revolta as pessoas, é que entre um português que está a ganhar 200 euros e que nunca tenha descontado, ou um imigrante, a idade militar, homem, porque 90% são homens, em que está a receber tanto ou mais do que quem trabalhou e nunca descontou, é normal que as pessoas se revoltem. E se isto é mentira, reparem, se isto é mentira, por amor de Deus, chamem esses mentirosos às televisões e confrontem-nos com os factos que vocês têm. E nós também temos os nossos factos, nós também conhecemos as pessoas, nós também conhecemos a realidade. Portanto, é assim que a democracia avança. É no debate de ideias e não assassinando o artigo 37 da nossa Constituição, onde se fala da liberdade de expressão e as pessoas têm toda a liberdade de falar o que quer que sejam, mesmo que seja mentira, mesmo que seja inventado, mesmo que seja ofensa. Porque para falar o que quer que seja, a pessoa arrisca-se a ofender. Por isso é que a lei faz com que, do outro lado, se a pessoa se sentir ofendida, cai sobre quem está a ofender. Mas o artigo 37 da Constituição ainda não foi rasgado. Mais ainda, o artigo 37 da Constituição diz que nós temos o direito de ser informados e de nos informarmos. O que é que isso significa? Significa que eu tenho todo o direito de me informar dentro da informação verdadeira, da falsa, daquela que é imaginada, de toda a informação que eu queira e que não tenho que dar satisfações a ninguém. Nós somos adultos. Nós não precisamos de um Estado que esteja a ver aquilo que a gente anda a ver, aquilo que a gente quer aprender ou não. Nós não precisamos de uma comunicação social que está a implodir completamente e que, como tal, vai atrás de nós para redes sociais fazer perseguição, até por o seguinte, até porque redes sociais não é jornalismo. O jornalismo, esse sim, é que deve ser fortemente investigado e fortemente condicionado quando faz um mau trabalho. Nem o provedor está a fazer um bom trabalho. Rede social, as pessoas têm o direito de dizer o que quiserem. E se alguém se sente ofendido ou lesado, mete a pessoa em tribunal, que é para isso que serve a lei. Agora, calar é inconstitucional, é censura. Isso é dos tempos da ditadura e é o que aqueles gajos estão a querer impor nas nossas sociedades, é calarem-nos através da censura. Bem, vejam o vídeo onde Miguel Sousa Tavares diz que há imigrantes a menos, que é uma invenção e sabe-se lá o quê, e depois a gente vai às ruas e vê que os próprios se queixam, começam a ser muitos, e quem veio de bem, quem veio para trabalhar, quem está a contribuir para a sociedade e quer respeitar a nossa cultura e se quer integrar e se sente português já, está a ser lesado por arrasto de alguém que não quer nada disto e quer se aproveitar do sistema. A União Europeia aprovou legislação para conter a vaga da imigração que a Europa tem. Nós estamos fora desse problema. What? Nosso problema é outro. What do you mean? Nosso problema não é termos imigrantes a mais, é ainda termos imigrantes a menos. E o número de imigrantes em Portugal está a aumentar. As comunidades brasileiras e indianas foram as que mais cresceram no país. Os estrangeiros com autorização de residência em Portugal são agora mais de 757 mil. O problema não é termos imigrantes a mais, é ainda termos imigrantes a menos.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras continua a registrar uma subida da população imigrante e as nacionalidades do continente asiático são as que mais se destacam. Se Portugal não se atentar, Portugal vai perder a guerra e vai acabar virando a Índia ou o Paquistão. Além da indiana, também a comunidade nepalesa está a aumentar, ao mesmo tempo a China sai do top 10. O número de europeus também está a crescer, há mais italianos e o Reino Unido representa a segunda maior comunidade em Portugal. O problema não é termos imigrantes a mais, é ainda termos imigrantes a menos. As pessoas têm QR Code. Para você que não sabe, tem uma zona aqui em Lisboa, ali no Martim Muniz, que está repleto de imigrantes paquistaneses, indianos, Bangladesh e por aí vai. Vai ser sobre esse assunto, porque eu vi um vídeo ontem que eu fiquei meio que de queixo caído, porque assim, eu admiro a coragem desse rapaz de fazer um vídeo desse nesse lugar. Boa parte das pessoas aqui em Portugal querem falar o que o rapaz falou e não tem coragem de falar isso. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado aqui, olha, para vocês analisarem com calma o que o senhor vai falar. Não sou eu, Negritinho, que estou falando. Olha só, presta bastante atenção nesse vídeo aqui e o que o rapaz vai estar falando agora para vocês. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Paquistão. Não é o Paquistão, é o Centro Histórico de Lisboa. Estamos a 2 minutos a pé do Castelo de São Jorge, na Rua do Bem Formoso, no Martim Muniz, uma zona e uma rua que há 20 anos, ou há 10 anos, tinha negócios, lojas, pessoas portuguesas. Hoje está completamente invadida e colonizada pelo terceiro mundo e o resultado é este: um cheiro imundo, uma sensação de insegurança, criminalidade. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Tráfico de droga e a substituição do povo português. They already have a QR code generated in the phone. They can come forward. As pessoas têm QR Code. O que acontece? Às vezes, nós imigrantes, a gente passa por certas situações aqui fora que a gente pensa assim, pô, a gente está passando por xenofobia, a gente está passando por racismo e preconceito e tal. O que acontece? Eu entendo a visão desse rapaz aí, eu já cheguei a ver outros vídeos dele, e ele falando o seguinte, que ele é bem patriota mesmo, ele quer defender o país dele, porque senão Portugal vai chegar um tempo que vai perder a sua própria essência. Portugal, ele precisa dos imigrantes? Sim, ele precisa dos imigrantes de vários lados do mundo, mas só que é o seguinte, se não tiver uma imigração controlada, vai virar bagunça. O combate ao tráfico de droga é uma luta diária. Em Lisboa, a Divisão de Investigação Criminal da PSP atacou pelo 2º dia consecutivo os traficantes que atuam na zona da moraria. Eu acredito, né, a minha interpretação foi essa, dos vídeos que eu vi desse rapaz. Então, e teve um vídeo dele que ele falou o seguinte, poxa, de quem, uma pessoa perguntou, de quem é a culpa? A culpa não é dos imigrantes. A culpa é do próprio governo que pensa só no próprio bolso, pensa só na contribuição para a segurança social e esquece do restante da população. Esta foi uma segunda investida, ainda no dia de ontem fizemos uma investida, portanto esta foi a segunda. A banca, a venda da droga, reorganizou-se e nós, já munidos dos competentes mandados de busca, fizemos mais este assalto, digamos, à banca que estava instalada. Não tem português lá morando. O bairro foi tomado por indiano. Lá na zona do Martim Muniz tem uma rua, se eu não me engano, a Rua do Bem Formoso. Ela fica, tem a Almirante Reis, a Avenida do Almirante Reis, que é a principal, que ela liga o Martim Muniz até lá em cima no Areeiro. Ali próximo ao Martim Muniz ali, tem uma rua, um bairro pequenino chamado Bem Formoso. Aquela rua ali só dá indiano, igual o cara falou no vídeo aí. Só dá indiano. É 10 negros enfiados dentro de um apartamento, é 15 negros morando no apartamento, entendeu? يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من. Então, aquilo ali, ele vai se expandindo. Eles vão tomando conta de vários territórios. Ou seja, tem indianos e paquistaneses, pessoal que já está aqui há muito tempo e tem grana para poder investir. O que eles fazem? Eles vão comprando apartamentos ou vão arrendando e vai jogando gente lá dentro. E é assim que vai acontecendo. Eu estou falando para vocês porque eu já vi, já tive contato com um indiano que ele traz pessoas lá da Índia para cá, para poder trabalhar. Estes negócios aqui, vocês, aqui os moradores, têm conhecimento, não é? Pois. Só que têm medo também de dizer alguma coisa, certo? Não. Pois. Portanto, quando vê a polícia chegar aqui e fazer isto, agradece, não é? Pido logo. Vou-me embora. Sai casa. Sim, agradeço. É isso, a ver se agora fica resolvido, não é? Deus quer. Eu vou ligar para a agência para eles tomarem mais cuidado a quem é que alugam as casas. Então ele construiu 2, 3 hostels aqui na zona de Lisboa, traz o pessoal de lá pro hostel e dali ele arruma a casa para a pessoa e faz aquele trâmite todo, documentação e por aí vai. Então, cara, isso é muito louco. Se Portugal não tomar o jeito, não fazer qualquer coisa, isso daí vai virar uma bagunça danada. E depois para controlar é difícil. Eu acho que não é a mesma coisa recebemos imigrantes do Brasil ou de Angola, ou do Afeganistão ou do Paquistão. Tem a ver com a integração? É evidente com a matriz cultural em que se vive. Alguém que chega do Brasil fala a língua, tem a mesma matriz judaico-cristã, tem a mesma matriz civilizacional e integram-se com facilidade. É evidente que as pessoas não podem ser discriminadas pela sua religião. Certo. Isso é uma evidência. E que há pessoas que vêm destes países, do Afeganistão, do Paquistão, mulheres, por exemplo, que estão a fugir do terror e da perseguição. E aí eu acho que nós não temos outra hipótese senão acolhê-las e protegê-las. Mulheres que se sentiam livres no Afeganistão antes dos Talibã e que fugiram agora para Portugal ou para a França. Nós temos que ninguém bom da cabeça diz não, ponham-se a andar. Não, temos um dever humano acima de tudo.